público que nos assiste em casa, boa tarde a cada servidor que faz essa reunião ser possível, aos vereadores aqui presentes, boa tarde ao público em plenário, especialmente a dona Miriam, que deu aqui um pronunciamento de luta, mas muito doloroso de se ouvir em pleno 2022, dona Miriam. Parabéns pela sua coragem e conte com essa casa, mas conte mesmo com essa casa, porque para além de subir aqui e falar que racismo é inaceitável, vamos observar a postura dos políticos da cidade nas ações e decisões que a senhora decidir tomar. Comigo, ao meu lado, a senhora pode ter certeza, ao teu lado, pode ter certeza que eu estarei. Gente, hoje é comemorado o Dia Nacional da Escola. E como presidente da Comissão de Educação, como professora, eu não posso deixar de falar sobre esse assunto de jeito nenhum. Mas vamos lá falar sobre a escola que eu acredito, e eu acredito que é a escola que você que está assistindo também acredita. Essa escola, gente, ela não é feita de paredes e de telhado apenas. Ela é feita de pessoas. E é sobre essas pessoas que eu quero falar na tarde de hoje. A gente está vivendo nas 3 esferas, governo federal, governo estadual e governo municipal, um governo que despreza a educação. São 3 níveis de governo que desprezam a educação, os educadores, o estudo e tudo aquilo que vem da intelectualidade. Mas isso não é por uma arrogância. Pode ser arrogância deles, mas não é por uma suposta arrogância da educação. É porque já foi dito lá atrás que a educação liberta. E para esses 3 níveis de governo, o povo livre é um problema. Então vamos entender o que está acontecendo desde que esses 3 níveis de governo estão cuidando da população. A gente vai sair do Brasil até Divinópolis. No Brasil, a gente está com o maior índice de evasão escolar desde 2018. Nós estamos com cerca de 500 mil alunos fora da escola. Sendo eles 75% do ensino médio, ou seja, a maior parte nas mãos do governo do estado, dentro dos estados da federação. Em Divinópolis, segundo reportagem do G1, mais de 500 alunos do ensino médio saíram da escola entre 2020 e 2021. Nós tivemos o Enem com o menor número de inscritos desde 2005. O Enem de 2021 teve apenas 3 milhões de inscritos. E falando de Divinópolis, como o Wilton falou muito bem aqui, nós temos que falar sobre o transporte dos meninos da zona rural. Os meninos da zona rural, gente, têm o seu transporte, tem que ser feito pela prefeitura. E os alunos de Amadeu Lacerda, por exemplo, e de outras comunidades rurais, não estão tendo acesso ao transporte. Eu fico muito preocupada, porque a secretária acabou de ir lá para ver como é que está a condição da via e falou que está em condições do ônibus passar. A gente precisa saber, gente, que carregar aluno não é igual carregar animal, não é igual carregar nem mesmo adulto. Carregar criança e adolescente é diferente. E se as estradas estão boas, então por que os alunos não estão conseguindo passar por elas para ir para a escola? Há quase um mês eles estão com seu transporte prejudicado. Além disso, os alunos da rede estadual que moram na zona rural e que fazem 6º horário não estão tendo o seu transporte feito pela prefeitura. A prefeitura está deixando esses meninos a ver navios. Aí lá na Antônio Belarmino Gomes, eles estão tendo que sair no 5º horário, lá em Ermida. No São Tomás de Aquino, eles estão voltando para casa pelo ônibus do Transoeste, chegando em casa às 3 da tarde. Como que o menino vai estudar assim? Por isso eu denunciei a Secretaria de Educação e a Prefeitura ao Ministério Público, através do Dr. Cazé, como o Wilton comentou aqui. Fui respondida e o Dr. Cazé deu 15 dias para a secretária tomar providências. Eu vou acompanhar e vou fiscalizar de perto, então, presidente, vereador Zé Brás, que é muito importante o senhor, que também vem da comunidade rural, né? É muito importante que a gente garanta que esses meninos vão ter o acesso à escola. E se for preciso entrar em Ministério Público, denunciar onde for, essa vereadora está aqui para isso. Gente, como eu disse, nós estamos em 3 esferas de incompetência. No governo do estado, o cenário que nós encontramos é de greve. E é de greve porque é grave. O governo estadual não paga o piso dos professores. E os professores precisam reivindicar pelo cumprimento da lei. É terrível falar sobre isso. Mas vocês lembram que eu falei lá no início que educação não é só sobre um prédio? A gente precisa de pessoas. O engraçado, gente, é que ontem saiu uma matéria falando dos 300 milhões de orçamento secreto do governador Romeu Zema. Suposto orçamento secreto.
E nós temos deputado aqui da região que aparentemente recebeu, como o senhor Fábio Avelar, que foi citado na reportagem. Provavelmente foi encaminhado para os entes responsáveis, como o Ministério Público, a polícia, mas isso precisa ser investigado. Porque se for verdade, o deputado Fábio Avelar, por exemplo, recebeu mais emenda dentro do orçamento secreto do Zema, que deve ter aprendido com o Bolsonaro, do que um deputado federal tem de emenda. Aí, gente, não tem como não. Aí o deputado faz obra para todo lado mesmo, mas é vendendo apoio para o governo? Será que é porque o governador quer aprovar o regime de responsabilidade fiscal? Pois é. Então, esses deputados têm que responder sobre isso, porque isso é vender a representatividade que o povo mineiro concedeu a eles. Além disso, gente, pode ser que vocês não saibam, mas o governador Romeu Zema está distribuindo dinheiro. Enquanto ele diz que não tem dinheiro para pagar o piso dos professores, ele enche de dinheiro a Universidade Federal. Ora, eu vim de Universidade Federal, eu defendo as nossas universidades federais, mas todos nós sabemos que a obrigação de bancar nossas universidades federais, presidente, é do governo federal. Em que condições estão as nossas UENGs? Em que condições estão as nossas escolas estaduais? Porque de cabeça, eu penso na Escola Estadual São Francisco de Paula, lá no Icaraí, que a quadra está caindo. De cabeça, eu penso na UENG Divinópolis, que nem refeitório tem. Tem coisa demais, governador, que é sua obrigação para o senhor cuidar, em vez de ficar fazendo atos políticos para conseguir votos na eleição desse ano. É a mesma coisa, gente, do prefeito Gleidson começar a pagar coisa da UENG. A obrigação do prefeito Gleidson são as escolas municipais. Então, vamos ter seriedade na hora de governar, governador, porque esse dinheiro não é do senhor. De novo, esse governo não tem nada. Além disso, essa semana eu participei de uma entrevista na Rádio Minas, presidente, sobre a nomeação dos professores da UENG. E isso é muito parecido com o que a gente vive em Divinópolis. Tem um monte de professor esperando ser nomeado, enquanto a prefeitura não para de fazer contrato. Sendo que tem concurso, agora pode nomear, e eles não nomeiam. Será que é porque contratado eles podem coagir? Será que é porque contratado não tem a estabilidade e o peito que o servidor tem para poder se opor a decisões autoritárias? É a mesma coisa na UENG. Mesmo com mais de 700 vagas já aprovadas, o governador nomeou pouco mais de 80 professores. Tem curso aqui na UENG Divinópolis, gente, que não tem nenhum professor concursado. E vocês sabem qual é que é a consequência disso? A universidade não faz pesquisa. A universidade não trabalha a comunidade, porque o professor contratado não tem vínculo de longo prazo com a instituição. Isso é muito sério. E o mesmo acontece no município. Falando do governo federal, gente, a gente sabe que esse governo é contra a educação. O governo Bolsonaro odeia universidades, o governo Bolsonaro odeia educadores, odeia agentes culturais, odeia tudo aquilo que liberta as pessoas. E eu só queria deixar para vocês hoje uma reflexão sobre os 3 níveis de governo que a gente tem. Nós temos 3 níveis de governo falando coisas diferentes, mas que trazem o mesmo discurso. O discurso da meritocracia. O discurso, presidente, de que quem quer consegue. Mas será que quem quer consegue em Divinópolis, sendo que os meninos da zona rural estão andando na poeira, enquanto tem alunos que chegam na porta da escola em carro com ar-condicionado? Será que quem quer consegue, gente, enquanto os professores do Estado não recebem o piso e eles têm que fazer greve e mal conseguem fazer suas qualificações porque tem que trabalhar em 2, 3 escolas? Será que quem quer consegue num governo federal que promoveu o Enem mais elitista dos últimos anos, que teve o menor número de inscritos e que, segundo as estatísticas, presidente, foi o Enem com menos pessoas negras e com menos pessoas de baixa renda? A meritocracia não para de pé no governo federal, no governo de Minas e nem na prefeitura de Divinópolis, porque as condições dos alunos mais carentes, seja de ponto de vista de região, de raça ou de renda, são muito diferentes e o poder público está assinando embaixo disso. Todo mundo adora um mártir. Todo mundo adora falar do aluno da escola pública que, mesmo sofrido, passou em primeiro lugar na Olimpíada.
Todo mundo adora falar do menino da escola estadual que, mesmo sofrido, estudando 24 horas por dia, na poeira e sem energia elétrica, passou em primeiro lugar de medicina. Mas ninguém deveria ser mártir, porque o direito à educação é para todos e foi garantido na Constituição de 88. Presidente, nas minhas palavras de hoje, eu só queria deixar que todos nós aprendêssemos a não romantizar o martírio e a desigualdade na educação. Aí sim, nós vamos poder celebrar o Dia da Escola. Obrigada. Obrigado, nobre vereadora Lohana França.